Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos fazer então o nosso quiz. Só um segundo, por favor. Bom dia. A Maite falou que você foi ignorado no seu bom dia. Bom dia. Obrigado, Maite, obrigado. Bom dia para a Deise, que chegou agora também, né? Deixa eu só deixar ajustado aqui, que estava no jeito para Ana as coisas, acabei. Então nós vamos lá, deixa eu projetar para vocês o quiz. Está com o login da Ana aí, mas sou eu, tá, pessoal? Vamos lá. Então, mais uma vez, bom dia para todo mundo. Nós vamos hoje, então, fazer o quiz sobre as bases da nossa segurança, aula ministrada pelo professor Rodrigo na semana passada. Então, nós vamos aqui as nossas questões, né, valendo aqueles galardões, só que não. Então, vamos para a primeira questão, que diz assim: no versículo 1, Paulo faz menção aos diáconos como parte dos destinatários da carta. Dentro da explicação dada em aula, quais são as funções dos diáconos no cuidado cotidiano da igreja primitiva? Letra A, cuidavam dos serviços administrativos da igreja e dedicavam-se ao evangelismo. Letra B, cuidavam somente da entrega dos donativos. Letra C, cuidavam da lavoura, do cultivo das uvas para o vinho, da ceia e da máquina de café da igreja. E letra D, faziam a segurança da porta do templo, exortavam as crianças para que não corressem na hora do culto. Qual a resposta certa, por favor? Fiquem aí, coloquem aí a sua. E a caminhada? Vamos lá, coloquem suas respostas para a gente poder acompanhar. Ainda dá tempo. Estão certos disso? Valendo então um galardão. A resposta certa é, vamos ver se aí algum diácono ou diaconisa acertou. Cuidavam dos serviços administrativos da igreja e dedicavam-se ao evangelismo. Segunda questão, valendo então 2 galardões. E quanto aos bispos, quais eram suas funções na igreja primitiva? Letra A, cuidavam dos eventos e festas da igreja. Letra B, compunham as músicas e cuidavam da liturgia do culto. Letra C, eram responsáveis pelo cuidado com os membros e pelo ensino da igreja. Letra D, faziam meio de campo igreja e Estado para a manutenção da insustentável leveza do ser, segundo Pronômios 10:32. Qual é a resposta certa? Valendo 2 galardões. Ainda dá tempo de responder, vamos lá. Estão certos disso? Valendo 2 galardões. A resposta certa é letra C. Eram responsáveis pelo cuidado com os membros e pelo ensino da igreja. Terceira questão, valendo 3 galardões. Neste capítulo, o autor diz orar com alegria pelos irmãos de Filipos. Qual é o motivo dessa alegria? Letra A, pela alegria abundante que a igreja tem para com o mundo. Letra B, pelo pronto auxílio dos filipenses em seu ministério. Letra C, por causa da fiança paga pelos irmãos para que ele saísse da cadeia. Ou letra D, pela convivência que tinham com Paulo enquanto fabricava tendas com Priscila e Áquila. Qual é a resposta certa? Ainda há tempo.
Vamos lá, valendo 3 galardões. A resposta certa é letra B, pelo pronto auxílio dos filipenses em seu ministério. Quarta questão, valendo 4 galardões. Paulo diz que a ajuda dos irmãos em seu ministério deve-se ao fato de que, letra A, Deus começou uma boa obra em suas vidas e é fiel para completar. Letra B, deles serem cheios de dinheiro, pelo fato de muitos serem aposentados pelo governo. Letra C, deles terem pressa de expandir o evangelho e fazer Paulo um pastor emérito do ministério de Filipos. Ou letra D, deles terem medo de irem para a prisão se pregasse o evangelho, por isso pagavam para Paulo fazer. Qual é a resposta certa? Essa o pessoal está em dúvida, demorando um pouquinho para responder, mas vamos lá. Ainda há tempo. Estão certos e certas dessa resposta? Então vamos à resposta certa, valendo 4 galardões. A resposta certa é letra A. Deus começou uma boa obra em suas vidas e é fiel para completar. Quinta e última questão, valendo 5 galardões. Como Igreja de Cristo, quais atitudes podemos ter a fim de nos igualarmos à Igreja de Filipos? Letra A. Realizar cultos nos lares, uma vez a igreja ter começado na casa de Lídia. Letra B. Seguir as práticas e costumes religiosos, não nos apegando muito às pessoas. Letra C. Viver bem e com bastante abundância, afinal de contas somos filhos de Deus. Ou letra D. Orando, convivendo uns com os outros, no amor de Cristo, pregando o evangelho, apoiando os trabalhos sociais da igreja, bem como a obra missionária de campo. Estão certos disso? Estão valendo 5 galardões. A resposta certa é letra D. Terminamos assim o nosso quiz. Eu vou agora passar a palavra para a nossa professora de hoje. Boa aula, Ana. Boa aula para os demais. Primeiro você liga a câmera, sempre liga a câmera. O microfone. Gente, o Luciano está me dando algumas instruções, tá? Não, o probleminha é que eu não estava conseguindo abrir o microfone, agora eu consegui. Bom, tá tudo ok aí, todo mundo já está visualizando. Eu estou olhando de lado aqui, porque eu estou olhando a tela do Luciano para me orientar. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre uma oração modelo, lá em Filipenses, capítulo 1. Deixa eu tirar uns papéis aqui que colocar em cima. Capítulo 1, do versículo 9 até o 11. Oração, uma atitude impactante. Quem teve na vida alguém, eu gostaria até de agora que os irmãos falassem, alguém que influenciou com essa atitude de vida de oração?
Alguém poderia compartilhar? Uma pessoa na família, na igreja, alguém que impactou com a vida de oração. Oi, Ana. Ah, Meus confiei. pais, os meus pais, há formas diferentes, né? Minha mãe muito assim, dependente disso, de colocar tudo em oração, e as esperanças dela de mudança de comportamento sempre em oração, isso a gente via, né? Que eu já contei, quando ela esperava meu irmão ajoelhada na janela, esperando meu irmão chegar à noite, quando ela ouviu o barulho do portão, do assobio dele na rua, ela corria lá, colocava a comidinha dele no forno, que estava em banho-maria, e ia deitar. Então, e era orando, ela ficava ali ajoelhada, orando. E o meu pai, eu via muitas vezes meu pai quietinho lá, e aí minha mãe falava, ele está orando. E principalmente, assim, quando tinha alguma coisa muito séria, que a gente não sabia o que era, né? Porque eles não falavam para a gente, eles estavam em oração. Então, o meu exemplo de colocar as coisas diante do Senhor e obter respostas, né? Que as respostas, eles oravam e nós usufruíamos dessas respostas, das bênçãos do Senhor. Então, os meus pais são a minha referência disso. Amém. A vida de oração de alguém sempre causa um impacto, né? A gente sempre ouve testemunhos de filhos que foram impactados pela vida de oração dos seus pais, netos que foram impactados pela vida de oração dos avós, pastores, né? Eu lembro de ouvir a Zenaide comentar, uma Zenaide na igreja, das madrugadas que ela via a igreja acesa e o pastor Genivaldo em oração. Esse tipo de coisa impacta, né? Nós somos impactados por essa vida de oração. E Paulo, como nós já vimos em outra aula, inclusive até foi uma aula que eu dei, ele era um homem de oração. E isso, com certeza, também impactava as pessoas para quem Paulo escrevia. Né? Paulo, ele sempre cita nas cartas dele que ele estava orando. Em algum momento, Paulo estava orando. E por que Paulo estava orando e ele escrevia na carta? Será que ele queria mostrar para aquelas pessoas que ele era um homem que orava? Por isso que ele escrevia? Para mostrar alguma espiritualidade, algum tipo de comunhão com Deus? Porque Paulo sempre cita uma característica das cartas, ele mencionando os irmãos, dizendo que está intercedendo, inclusive até pedindo para que os irmãos também orem. Então, Paulo, ele fazia isso por quê? Porque ele usava esse motivo de oração também para uma exortação. Ele usava aquilo que ele colocava na oração para exortar os irmãos. Mas por que Paulo fazia isso? Ele estava preso. Então, Paulo precisava se utilizar da carta e escrevendo para os irmãos, ele mencionava a oração, porque ali preso também ele tinha que exercer um ministério pastoral dele. Então, Paulo, ele escrevia o que ele orava, né, quais eram os pedidos da oração, para quê? Para que tanto aquelas pessoas ali, os irmãos de Filipos, como os filipenses, como nós hoje, podemos entender a maneira de viver. E Paulo pede uma coisa muito específica nessa carta. Vamos ler o versículo? Alguém pode ler o versículo para mim, que está projetado, por favor? Tem chat? E também, pode ler? Pode ler, por favor. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Desculpa, irmãos, eu tive que fechar aqui para Ana ler e não ter problema com o som, e agora eu tive que voltar para a gente abrir o som. Então, vamos lá, olha só, essa oração que Paulo faz, ele faz alguns pedidos,
a Ana leu, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento. Isso é um pedido bem específico, né? Ele pede por quem? Pelos novos convertidos. Ele está pedindo que o amor aumente, conhecimento, percepção. Os crentes antigos precisam de oração também? O que vocês acham? Fala no chat aí que o Lu passa para mim. Sim ou não? Ou só os novos crentes? Ele colocou sim, Sueli sim. Luciana está passando aqui para mim. Nadir sim também. Mas vocês concordam que quem precisa sempre, no começo da caminhada cristã, ser orientado de como é essa vida cristã, são os novos convertidos, embora todos, realmente, vocês acertaram aí, todos precisam dessa oração, dessa intercessão. E quem que precisa estar acompanhando os novos convertidos? O pastor ou cada membro da igreja? O que vocês acham? Coloca aí no chat que eu estou de olho aqui. A minha cabeça vira porque eu tô olhando do lado do chat, tá? Eu tô perdida com essas imagens, viu, gente? Cada membro. Todos nós, exatamente. Isso acaba sendo meio que uma preocupação do pastor, e como a gente pode ver aqui na carta de Paulo, isso não é uma coisa nova, né? Paulo já na prisão já estava ali como um pastor, né, desses novos irmãos, já preocupados, intercedendo e também, incorporando na carta esses pedidos de oração. Né? Era importante que quando os filipenses lessem a carta, eles vissem por quais as razões Paulo estava orando. Né? Como hoje, por que é um modelo de oração? A gente vai ler igualzinho ali? Né, como a gente faz muitas vezes em algumas religiões, pega o Pai Nosso e lê o Pai Nosso, que é a oração modelo que Jesus deixou, e repete aquelas palavras. É dessa maneira que a gente tem que fazer? Por isso que a oração modelo, ela está na carta para a gente seguir exatamente esse padrão, é assim que funciona? O que vocês acham? Eu vou esperar alguém falar. Minha filha gemeu lá embaixo. Nadir, não. Não? Então, Nadir respondeu que não. Não, exatamente. Esse modelo, ele mostra o quê? Quais as razões que são relevantes, os pedidos que são importantes colocarmos diante de Deus. Mas nenhuma oração é uma reza exatamente, ela deve ser repetida como ela foi escrita. Então, essa oração é uma oração modelo, por quê? Porque ela mostra aquilo que é relevante, aquilo que é importante colocar diante de Deus. E Paulo, ele vai colocar algumas coisas muito legais. Olha só, quem conhece essa imagenzinha? Essa frase, hoje está mais comum, um pouquinho em propagandas de televisão, em produtos. Vocês conhecem essa imagem? Alguém está escrevendo no chat, Lu? É ruim, eu não consigo ver os dois. O Luciano tem uma... Sim, Dida coloca aqui oração que nos inspira, exatamente. Oração que nos faz conversar com Deus aquilo que realmente é importante. Mas essa imagem, alguém conhece? Alguém viu? Ninguém? Não é conhecida de ninguém? Eu tenho visto até, assim, que a gente não assiste muito televisão aberta, mas eu ouço rádio, muita rádio CBN, essas coisas eu escuto bastante. E essa frase é muito comum, inclusive em propagandas de alguma instituição, sempre fala, mais amor, por favor. Esse movimento de colar esses cartazes começou em 2009, né, a proposta da pessoa que começou esse movimento, o rapaz, esqueci o nome dele agora, eu não anotei e não lembro agora, é um nome japonês. Ele tinha o propósito de fazer com que as pessoas na cidade passassem de carro ou passassem a pé, olhasse para esse cartaz e pensasse,
mais amor, por favor. Pensasse no sentimento de amor mesmo, tão necessário, né, nos nossos relacionamentos. E Paulo, ele já pede nessa oração para os filipenses mais amor. Nessa pandemia, vocês acham que as pessoas demonstraram mais amor? O que vocês acham? Ou menos amor? Gostaria de ouvir alguém. Estou vendo aqui. Ah, vários posts com essa frase. Isso mesmo, Dida. Muito, até a gente vê muito na internet também. O que vocês acham? Fala aí. Ana, eu acho... eu tô num momento delicado de opinar sobre isso, né? Tenta falar sem chorar. Não, é que eu falo assim, que eu peguei esse vírus por relaxo de alguém. Eu acho que realmente a pandemia, ela veio também, assim, que a gente leva para várias áreas, né, essa coisa toda, mas ela veio também para nos colocar trabalhar no nosso coração mesmo, sabe, para a gente olhar para o próximo, para o nosso semelhante, como a gente querer para o semelhante o que a gente quer para a gente. Então, realmente é para a gente exercitar esse amor, porque o amor, ele precisa ser exercitado. Quando a gente vai vivendo uma vida, uma rotina, vamos colocar assim, e a gente não cuida disso, a gente não dá atenção para o nosso próximo, etc., a gente acaba vendo, não, eu amo meu próximo, eu oro por ele, né, eu ajudo com uma cesta, com alguma coisa, quando tem uma campanha, eu tô... Então, o amor, ele vira essa ação que acaba, me perdoem, sendo vazia, né? Porque é apenas uma ação, não é algo que realmente saiu do coração. Então, o amor, ele precisa ser trabalhado. E nessa pandemia, eu creio que veio justamente para a gente trabalhar isso, para a gente olhar isso e para a gente agir. Como é que a gente pode agir, né? Se a gente está um longe do outro, várias formas, né? Não vou ficar aqui falando como é que a gente pode ajudar, mesmo longe, né? E os cuidados que a gente precisa ter, que é em prol do próximo. Então, quando eu me cuido, eu estou cuidando do meu próximo. Eu sou muito de seguir regras, né? Então, se fala assim, isso aqui não pode, não pode, pronto, acabou, não discuto, porque eu fui ensinada assim, né? Eu aprendi lá na minha casa assim. O que não pode, não pode. O que não deve, não deve. Não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Então, quando eu me cuido e eu estou demonstrando amor pelo meu próximo. Eu estava pensando aqui agora de manhã em casa. Todos esses dias eu e o meu filho, nós estamos usando máscara. Agora eu estava sem máscara porque o Vinícius está lá no quarto. E a gente usa máscara. Eu falei assim, mas... Aí é aquela coisa, mas vocês moram juntos, não interessa, eu estou infectada, meu filho até agora não manifestou. Pode ser que ele esteja, mas não manifestou. Mas por amor ao meu filho, eu vou usar máscara até quando for liberado. Entendeu? Isso é uma forma de eu demonstrar o cuidado com ele. Então, amor é cuidado. Eu não estou falando que minha casa é melhor que a casa de ninguém, que eu sigo regras melhor do que ninguém. Não estou falando isso. Eu estou falando que o amor é um exercício, e nós podemos fazer isso dentro da nossa casa, pelos que nós amamos, que nós conhecemos, e por aqueles que a gente não conhece também, né? E esse é o exemplo que nós precisamos dar, porque, do contrário, o nosso discurso também é vazio. Ele é vazio. Eu sigo a escritura e tal, mas o meu comportamento não é esse. E as pessoas estão vendo, sim. Mesmo a gente confinado, as pessoas estão vendo, sim. Estão mesmo, Didas. Falou tudo, falou muito bem. Essa imagem que eu trouxe, ela é do movimento de 2009, muito antes da pandemia. Já provavelmente a percepção desse rapaz que fundou esse movimento já era de que as pessoas precisavam de mais amor. Paulo, quando ele escreve essa carta, é uma carta mais antiga do que esse movimento, né? A gente sabe disso. Já era algo que ele pedia mais amor.
Infelizmente, na pandemia, como a Dida colocou aí, né, graças a Deus tem pessoas muito conscientes em relação ao amor, mas na pandemia a gente viu que falta muito amor ainda, né, aumentou o que? O número de agressões para as famílias. Gente, eu estou vendo aqui o chat do lado, o Luciano tem que me mostrar, porque eu só vejo aqui, eu só estou vendo a imagem, né, isso daqui me deixa um pouco nervosa, dá para perceber, né. Então, a Deise colocou aqui que ela acha que teve os dois, gente que está ajudando também e gente que não se importa. E realmente a gente tem visto isso, né? Um movimento, de um lado, pessoas se mobilizando, e do outro lado, pessoas que não ligam. Haja vista aí a alta contaminação mesmo, porque as pessoas não estão ligando, como a Dida disse, né? Ela pegou porque alguém não se cuidou. E outros fatores, né? Esposas e maridos que, quando foram conviver, perceberam que não tinham condições de conviver. Onde estava esse amor? Esse amor, em algum momento, ele acabou, ou ele diminuiu, e não foi percebido, né? Quando veio a pandemia, a pessoa precisou ficar em casa, as crianças que ficam em casa, que estão sofrendo agressões, quer dizer, o pai e uma mãe não têm condições mais de conviver com o filho 24 horas, isso é tão impossível, só que essas coisas estavam imperceptíveis, né, e a pandemia, ela veio revelar isso, infelizmente. E quando eu li nessa aula, Paulo pedindo mais amor, eu pensei, nossa, essa oração realmente foi escrita para nós, é uma exortação que Paulo fez, que funciona hoje muito bem, né, nós precisamos, sim, de mais amor. E Paulo, ele amava os filipenses, né? Ele, no versículo 8, ele fala que ele sente grande afeição pelos filipenses. Então, ele estava demonstrando amor, ele estava cobrando, ele queria que o amor aumentasse no coração daqueles irmãos, mas ele já estava mostrando ali que ele também amava os irmãos. Por quê? Porque o amor, né, que ele está pedindo que aumente entre os irmãos, é uma coisa dinâmica, né? E amor é um mandamento, mas ele se revela nos relacionamentos, né? Não dá para você amar de uma maneira só fria, eu amo. Se você não se relacionar, você não cumpre esse mandamento, né? Eu não minto, você pode até não mentir, mas eu amo, você tem que mostrar. Então, não é algo que você não pode deixar de fazer. O amor é algo que você precisa fazer. Ele é algo, como a Dida falou, ele é dinâmico, ele tem um movimento, né? O amor, ele não fica parado. Se o amor ficar parado, o que acontece? Ou ele desaparece, ele diminui até ele desaparecer, ou se você demonstra amor, ele aumenta. Deixa eu olhar o chat aqui, gente. Exatamente, Deise, porque as pessoas não têm perceberam que não têm condições de conviver com o filho, né? Como que você não percebe isso, né? Que aquela criança faz parte da sua rotina, só porque ela não está, ela está um tempo na escola, um tempo fora de casa, e aí isso foi um choque, né? A Nadir coloca que o amor tem esfriado no mundo todo, muito, por isso tantas tragédias. O amor sempre foi um problema, né? Isso a gente percebe desde a criação, que o amor, ele é um problema, Deus manda as pessoas amarem desde o começo ali das instruções, por causa disso mesmo. A Dida colocou, o amor é dom do Espírito Santo, precisamos deixar que ele atue. Exatamente. Quando Paulo faz esse pedido, exatamente para isso, para que haja atuação. O amor, se ele fica estagnado, ele não afeta o outro, então ele fica infrutífero. Por que a gente fala que Deus ama? Deus nos ama. Alguém pode arriscar uma opinião aí? Por que a gente fala que Deus nos ama? Qual a primeira coisa que vem na mente quando Deus nos ama? Deixa eu ver aqui no chat se alguém está escrevendo, hein? Eu não sei a referência, mas para mim, quando fala sobre isso, aquele versículo, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Exatamente. Exatamente, Ana, você falou exato. O que Deus fez? Ele ficou parado? Ele ama o homem, e Deus ficou parado não fazendo nada? Não,
Ele veio provou, ao né? encontro do homem. Pode falar. Ele provou o seu amor, né? Deu uma prova de amor. Né? Exatamente. É um movimento que Deus faz. Ele sai da posição dele no céu de Senhor Todo-Poderoso, ele se faz homem. Olha, gente, se a gente for pensar mesmo, olha, esse movimento de Deus realmente muda toda a história. Ele se faz homem, ele se entrega, ele morre no nosso lugar para restabelecer comunhão. Então, isso que Deus fez já é a prova maior. Quando você fala Jesus te ama, a coisa é muito séria, né? É uma situação assim, é um movimento que Deus fez em relação a esse amor muito grande. Não é Jesus te ama, ele vai te dar um emprego, Jesus te ama. Claro, ele faz tudo isso também, ele cuida da sua vida, mas o maior amor de Deus foi a entrega, nossas pombas aqui estão, é a entrega do seu filho por nós, né? Esse movimento que Deus fez em nosso favor. Então, o amor, ele não pode ficar estagnado. Uma água estagnada, ela faz o quê? Ela apodrece, ela cria bicho, ela fica sem função, ela vai perdendo as suas propriedades se ela ficar parada, né? Ela começa a perder, ela vai se contaminando. Então, o amor da mesma maneira, não pode ser algo parado, algo estagnado. E o amor não pode ser retributivo. Olha só, Deus fez isso antes que qualquer um merecesse, quando nós éramos ainda pecador. Nós não fizemos nada para Deus morrer por nós. Isso não depende nem um pouco da nossa ação, do nosso amor, nada, do nosso pecado, nada. Né? Deus fez primeiro, ele quis fazer, o Luciano olhando aqui no chat. Gente, perdão, tá? Para mim é muito difícil, assim, eu não sou que nem o Luciano que tem a habilidade de ficar olhando o chat e as imagens, eu fico olhando só a imagem, né? Isso, Dida, movimento de Deus. Pode falar, querida. Mas você tem a habilidade de nos ensinar, isso que importa, não fica preocupado. Já que eu estou tentando aqui, eu estou me enrolando, mas eu estou tentando. A Dida não coloca, precisamos... Isso, porque você explica de uma maneira tão clara para a gente que isso daí é de menos, Ana. Obrigada, Jaque. Deus no comando sempre, vamos nessa aí, a gente vai conseguir acabar essa aula aqui sem me enrolar tanto. Então, a Dida coloca, precisamos crescer no amor, o movimento de Deus para demonstrar amor ensina justamente isso. Amor não espera retribuição. Mas nós somos assim, nós temos o hábito de amar quem a gente acha que merece. E esse amor que eu coloquei aqui como amor retributivo é um amor muito perigoso, porque ele vai fechando o cerco. Primeiro, a gente começa amando todo mundo. Isso acontece com crente também. A gente começa amando todo mundo. Saúde, Lu. Depois, a gente começa a se decepcionar com as pessoas, ou então a gente começa a achar que porque a gente está dando amor, eles têm que, de alguma maneira, retribuir com alguma atitude, né? Ainda bem que Deus não faz isso com a gente, senão nós estávamos perdidos. E aí você começa a amar só quem você acha que você tem que amar, aquelas pessoas que merecem amor. E aí você continua no seu papel ali de pessoa que ama os mais próximos, depois ama só os amigos mais chegados, aqueles amigos problemáticos você vai excluindo. Daqui a pouco você está amando, sabe quem? Você. Eu preciso cuidar de mim. Pode falar, Di. Obrigada. Ana, é que você está falando e na minha cabeça vão aparecendo as coisas. Eu vou escrevendo aqui, fica tudo sem sentido lá no chat, né? Não, fica tranquila. Eu estava pensando, a Ana com problemas aí, com as dificuldades tecnológicas, gente, Deus sabe o que faz, porque... Só Deus. Mas esse amor aí que egoísta é uma coisa, essa retribuição que a gente espera quando a gente não espera isso, é um coração que descansa no Senhor, sabe? Eu estou falando disso das pessoas que têm o Senhor como seu rei, seu mestre, dono do seu coração. As pessoas que não têm, que precisam ainda trabalhar isso. Embora a gente conheça um monte de gente que tem uma atitude em relação a todas as coisas que dá e recebe de forma muito generosa, né? Isso é fato. A gente não pode falar assim, isso daqui é só do crente, vamos colocar assim, porque tem crente que não é assim, né?
Eu já dei esse exemplo e eu vou falar de novo. Tudo meu é repetido, porque eu já sou velha, então aí as coisas que eu vou falando já são histórias que eu já contei. Mas durante todo o meu casamento, eu levava o café da manhã para o meu marido. Eu preparava o cafezinho dele, era coisa simples, ele gostava de um leite com chocolate, frio no calor, e no inverno era quente, né? E ele gostava muito de um pãozinho na chapa, alguma coisa assim. Era uma coisa muito simples. Eu arrumava bonitinho, levava e eu servia na cama. E aí, depois, muito tempo assim, mas ele faz a mesma coisa por você? Não, assim, o Beto me deu uma xícara de chá, alguma coisa assim, mas na cama, foram pouquíssimas vezes. Durante todos os anos do casamento, foi alguma coisa assim, que ele fez para me agradar, não foi uma coisa de hábito, né? Nossa, mas ele não faz, não. Ele não precisava fazer isso para mim, porque ele fazia outras coisas que eu não fazia por ele. Então, ele recebia, eu dava isso com todo carinho, foram todos os anos do nosso casamento que eu fiz isso com muito amor. E ele não fazia de volta para mim, tipo, um dia outro dia outro, não era um combinado. Mas ele me dava outras coisas, ele fazia outros carinhos, dava outra atenção. Então, eu não esperava que ele fizesse por mim. Seria o natural, mas não sei, acho que eu tive o amadurecimento precoce em relação a isso. Eu fazia e eu sentia um prazer enorme de fazer esse carinho. Mas eu não esperava que ele levasse para mim, talvez por causa do temperamento, do jeito dele, e eu sempre levantei mais cedo, era uma coisa minha, né? Então, essa retribuição, ela não é como eu posso dar frutos, na realidade. Se ela for automática, né? Se ela for uma coisa assim, eu preciso fazer porque fez por mim. Só mais um exemplo. Ontem, a Bruna fez a minha compra. E eu fui passando, ela falou para mim, faz a lista e não sei o que, e eu fui pondo os itens, ai meu Deus, eu tô abusando. Falei para ela que eu sabia que eu estava abusando e não sei o que. Bom, ela fez minha compra, trouxe tudo direitinho, as coisas que eu costumo usar e tal. E a cada momento, assim, que ela, tô chegando, tô não sei o que, aquilo encheu meu coração de tanta gratidão. Eu falei assim, eu nunca vou poder fazer isso por ela, sabe? Mas ela não tá esperando isso de mim. Eu sei que não tá. Então, esse amor, esse trabalhar, é um trabalhar de Deus no nosso coração para que a gente não espere de volta. Simplesmente fazer, simplesmente deixar fazer o bem. E pronto, acabou ali, não é fazer o bem, fazer, mas eu fiz o bem, mas um dia eu vou receber, talvez de uma outra pessoa. Não, acabou, aquilo é uma coisa que você fez e o resto é com Deus, né? Acho que eu falei demais já. Não, Dida, eu entendo você perfeitamente, eu sou assim também. Mas é importante essa reflexão, porque essa reflexão, ela vai aperfeiçoar aquilo que a gente já está falando. Nada como você falar algo que se aplica na sua vida prática. É assim mesmo, é o dia a dia. O amor retributivo, ele se torna egoísta, por quê? Porque se você esperar do outro, a tendência sempre é o amor acabar. O outro nunca vai atender às suas expectativas, nunca. Né? E até porque se a gente tem esse amor retributivo, você começa a levantar muito sua régua. Né? Sempre para o outro a régua é um pouquinho maior. Para a gente a régua baixa, mas para o outro a régua aumenta. Então você começa a exigir muito mais do outro, e isso é inalcançável, né? E aí o que acontece? Você vai se tornando uma pessoa egoísta, você acha que ninguém nunca faz nada suficiente para você, né? Se você tem esse pensamento, né? Eu vejo muito de manhã naqueles bom dias que vem no WhatsApp, as pessoas mandam imagenzinhas também com algumas reflexões, e tem algumas que eu olho assim, eu falo, nossa, se a pessoa está esperando que ela vai colher só o que ela está plantando naquele dia, coitada, porque às vezes o mal chega sem a gente merecer, e o bem, né, o amor, ele tem a capacidade de nos dar muito além do que a gente merece, né, então aquilo não é uma regra,
É lógico, a gente tem, sim, a probabilidade, se você fizer muito mais o bem, a tendência de que você colher muito mais o bem também, mas isso não é regra, não necessariamente a vida vai te devolver exatamente assim. Então, quem ama não está preocupado com isso, quem ama faz. O amor, ele tinha que ser que nem aquele, sabe aquela bactériazinha que a gente coloca no leite para fazer aquele iogurte horroroso? Então, essa bactéria, ela cresce de um jeito lá, não sei se é uma bactéria, se é um fungo, eu não sei o que é, deve ser fungo, né? Você coloca no kefir, o nome é assim, você coloca aquilo vai multiplicando, né? Um pouquinho você faz milhares, você dá para os vizinhos, depois dá para o bairro todo, e o amor tem que ser assim, né? Ele tem que ser crescente, ter esse movimento, de multiplicar e não acabar, e quanto mais você dá, mais ele enche, precisa ter dessa maneira. Continuando aí, gente. Opa, aqui. Às vezes a gente se diverte junto. Não é, Deise? Esse negócio aí é muito doido, né? Isso daí é quase aquelas... Pode encher a casa toda, se você deixar um copo muito grande em cima da geladeira, vai estar no quarto, entrando por baixo da porta. Então, o amor, ele tem que ser assim. Quando vocês pensarem em amor, lembra desse kefir aí, esse negocinho aí, que tem que crescer. E para a gente pensar, não para ninguém compartilhar, se o amor tem diminuído ou aumentado na sua caminhada cristã, desde o seu momento ali da conversão, você acha que o amor no seu coração, ele tem aumentado, ou a vida tem apertado esse amor ali, sufocado, fazendo ele ficar ali infrutífero, né, ele não está conseguindo multiplicar? Eu tenho pensado muito nisso, né? Como eu posso estar demonstrando amor? Às vezes na família da gente é mais fácil, mas com o próximo, com a igreja, é mais difícil. E outra pergunta, e agora essa pergunta é preocupante. A igreja pode se tornar uma instituição sem amor? O que vocês acham? Aquela imagem do mais amor, aqueles cartazes, quando eu estava procurando aquela imagem preparando a aula, eu vi uma outra imagem. Sim, Ana Maria, infelizmente, né? A Deise também. Olha só, a Deise também fala, sim, a Dida se recusa a falar sobre as perguntas. Dida, fica à vontade, a aula é isso, é interação, né? A Nadira, amor é doação, você dá, mas não espera as doações, eu não lembro de ter lido. Acho que a igreja tem que ser puro amor, mas infelizmente não vemos isso. Às vezes a igreja só se preocupa com o dinheiro e também é preconceituosa. Você pegou aí um ponto importante, hein, Deise? Preconceito. Você sabe que a igreja é uma das instituições consideradas mais preconceituosas na sociedade, né? E isso é algo muito, muito preocupante, infelizmente. Quando eu estava buscando essa, o Luciano está me passando aqui, desculpa, gente, eu posso me atrasar no chat, mas eu dou uma lida, tá? E o Luciano está vendo para mim. Eu vi uma imagem, uma pichação, escrito assim, mais amor, menos igreja. Isso foi muito sério. Porque se a igreja está sendo dissociada da palavra amor, é porque a gente está fazendo tudo errado. Está tudo fora aí da ordem do que deveria. Né? Então, a igreja pode sim, e ela tanto pode ser uma instituição, se tornar uma instituição sem amor, que em Apocalipse a gente vê uma própria exortação ali, né? Em Apocalipse 2:4, é isso, Senhor Apocalipse, aqui do meu lado, em que Deus cobra a igreja de Éfeso mesmo, né? Que eles estão perdendo o primeiro amor. E o amor, e a gente sabe que o amor só é possível se primeiro nós tivermos o amor de Deus no coração, né? Todo o resto, todas as outras formas de amor, de alguma maneira, é um amor retributivo. Pode reparar, só o amor cristão é um amor incondicional. Em defesa da fé, estou sendo apologético, né? Chama isso. Muito triste. Por isso, muitos não querem ir à igreja, porque vão ser julgados. Isso mesmo, Deise. Forte demais, né? A Bruna, que é a caminhada bíblica, né? Muito forte, eu também achei isso. E muito triste, como a Bruna também colocou. Você está
dissociando o amor da igreja, nós estamos fazendo tudo errado. E, infelizmente, é assim. Você sabe que a lei, ela é criada, o cristão, ele substituiu a Torá pelo amor, né? Ele substituiu a lei. Por que que existe a lei? Porque existe a lei porque não tem amor. Se não tem amor, a lei é necessária, né? Quando a gente fala assim, Dida, pode falar, meu amor. O Luciano tem que me orientar. Eu não ia falar, mas, né? Não pode falar, querida. A língua não aguenta, né? Esse amor sobre aumentar na caminhada cristã é bem interessante isso, né? Porque ele tem altos e baixos, né? Quando a gente questiona algumas coisas, parece que ele realmente dá uma esfriada. E aí a gente precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração para que estabilize de novo. Eu acho que isso leva ao amadurecimento, né? Eu acho que é um trabalhar constante, né? Para que esse amor ele flua o tempo inteiro, né? Eu falo que é um amor limpo, né? Ele vai tirando as impurezas dele, né? Porque aí ele vai sendo contaminado e tal, e o amor, ele é puro. O amor acho que a palavra que eu mais, para mim, que combina com amor é pureza. Amor é puro. Se não houver pureza, não é amor. É outro sentimento, ele se transformou. E sobre a igreja pode se tornar uma instituição sem amor, eu creio que sim. Porque eu não sei daqui, aqui eu não estou vendo, né? Eu não sei se daqui dessa aula, quem é crente antigo, né? Que nem eu. Então, assim, quando a igreja passou na minha cabeça, tá? Quando eu comecei a ver que a igreja passou, teve uma fase que era igreja e depois ela virou uma empresa. Isso para mim foi chocante, gente. Para mim foi uma coisa assim que eu falei, gente, não é isso, igreja não é isso, não é isso. Quando eu comecei a ver, eu não estou falando que não tenha que ter, entendam, mas quando eu comecei a ver que as pessoas estavam buscando uma igreja que tivesse cadeiras confortáveis, que tivesse isso e aquilo, na minha cabeça foi, gente, igreja não é isso, porque eu aprendi igreja diferente. Eu aprendi que para ir para a igreja a gente passava por um brejo e sentava em banco velho, sabe, em cadeira velha, e era o pastor ali falando na frente, a gente ouvindo e aprendendo e tal, com as coisas mais simples do mundo. Então, na minha cabeça, igreja é simplicidade, até hoje. Embora eu goste, sim, do ar-condicionado, preciso dele por causa da minha idade, mas para mim, igreja é simplicidade. Então, quando eu vi essa separação, eu vi que houve também um rompimento em relação a esse amor, sabe? Talvez eu esteja completamente equivocada, né? Eu não estou falando que não tenha as pessoas que trabalhem por amor, que façam por amor, que queiram que a igreja cresça por amor. Eu não estou falando isso, eu não estou generalizando, mas eu sinto que existem algumas atitudes, algumas coisas que levam para a empresa. Empresa, para mim, é fria. Sim. Então, é essa visão que eu tenho, porque a minha experiência com empresa é que me adoeceu a alma pela frieza de tratar as pessoas como número, essas coisas, sabe? De que sua opinião ou sua tristeza não quer dizer nada. Se morre alguém que você conhece, assim, o que ele era seu? Sabe? Isso, para mim, fere a alma. Isso é a frieza. E eu vejo que a igreja pode ter esse tipo de atitude, porque está seguindo aí o fluxo, né, da modernidade, etc., e pode acontecer que seja só a instituição ali, um lugar para a gente se cultuar e etc., mas o movimento do amor, o que aquece, e o que realmente expande, e o que leva para a vida eterna, ele acaba ficando morno. Eu acho que isso é uma artimanha mesmo, né, do inimigo, do Deus Mamon mesmo dentro das igrejas.
né, transformar isso mesmo, Dida. Né, a gente pode, sim, ter uma melhora no local, tudo isso eu acho que, mas tudo isso tem que focar a glória de Deus, não a glória dos homens, jamais, né? Porque a gente tende mesmo a acontecer isso. Rodrigo, pode falar. Ô, Ana. Sim. Me veio quando a gente estava falando sobre a questão da igreja em si, que a sociedade acha a igreja extremamente preconceituosa, me veio uma ilustração que eu vi no Facebook ontem. Vocês chegaram a ver o Papa falando sobre o Brasil? Da bebida e pouco coração e muita bebida, sim. É isso, que falaram para o Papa orar pelo Brasil, né? Aí o Papa fez uma brincadeira. Não dá para orar pelo Brasil, é muita bebida, muita cachaça, muita cachaça e pouca oração. Aí eu vi uma ilustração ontem que, levando em consideração esse tema aí, que fala da seguinte forma, que o Papa tem que tomar cuidado com os que oram, não com os que bebem. Gente, olha aqui como é que o negócio está bem pesado. Agora, eis a questão, a sociedade enxerga esse preconceito e essa falta de amor por parte da igreja devido ao excesso de legalismo que a igreja tem. Quando a gente vai puxar lá em Apocalipse, a gente vê Cristo falando da igreja, falando com a igreja de Éfeso, né? Que diz que ela era uma igreja totalmente instruída, que não aceitava determinadas apostasias ou heresias, e os irmãos eram ferrenhos com a instrução da palavra, só que eles haviam se esquecido do principal, de amar. Exatamente. Então, às vezes a gente se apega à questão da instrução, da cultura, a questão do estudo da palavra da forma bem minuciosa, ou seja, a gente se enche de instrução e às vezes a gente esquece da prática. E do que tudo isso de todo esse conteúdo que a instrução nos traz, que é o principal, que é o conteúdo prático. Entendeu? O que eu penso sobre a igreja é isso. Às vezes a gente se apega tanto nessa questão e esquece da prática, que é o amor. Sim, isso daí sem dúvida. E com a instrução e o estudo da palavra, e né, você aumentar essa questão do legalismo dentro da igreja, você passa a ser um juiz, você vai se colocando na posição de juiz. Aí você vai enfiando o dedo na cara de todo mundo. Né, e a gente esquece que acusador é um papel do diabo, não é um papel do crente, e nem é um papel de Deus. Né, ele que poderia, sim, acusar, ele não faz isso. Né, o acusador é um papel do diabo. E quando a Dida falou também da questão só para concluir, a questão da igreja, né, voltando de novo da igreja essa instituição sem amor, não sei se alguém viu que o R.R. Soares estava desocupando um terreno dele na sexta-feira, colocando várias famílias na rua. Né, a igreja tem um terreno ali na Zona Norte, esse terreno foi ocupado por algumas famílias, foi se fazendo uma favelinha ali, né? E porque as pessoas vão se acomodando ali com barracos mesmo, né? Vão construindo ali, e incrível que eles estavam ontem derrubando tudo, a polícia, tinha mais de 200 policiais lá, derrubando, falando que ele tinha sido multado por causa daquela... Tinha opiniões divididas, né? Ele estava sendo multado por causa da invasão, da própria ocupação, outros falaram que o terreno tinha dívida, de imposto, que a igreja não pagava, ficou aquela... Mas a questão as famílias estavam sendo colocadas para fora, por um homem que se diz pastor, e a advogada dele ali falou que ia ser construído um templo naquele local, por isso que estava desapropriando. Agora eu pergunto,
Aquilo era uma atitude de amor feito por um pastor rico, né? Então, como a sociedade está olhando isso? Olha só que situação que a gente se coloca às vezes, né? Eu gostaria nunca de ser questionada sobre isso, eu não saberia nem o que falar. No chat, mais alguém aqui? Dida, manda bala. Tá com a mão levantada, vai falar ou não? Só escreveu no chat mesmo? Ai, desculpa, gente, a mão me confundiu. Tá levantada a minha mão? Tá, ortodoxia sem amor é um dos maiores pecados da igreja hoje, o Luciano escreveu, e o amor precisa transbordar. Isso aí, Dida. Essa questão de amor parece ser um tema piegas, né? Mas olha quanto pano para manga, né? Como é importante essa questão do amor na vida do cristão. A gente ficaria aqui o dia inteiro, se fosse o caso, né? Vamos lá, então. Os 2 elementos do amor. Olha só, o amor, ele você vai se utilizar do seu conhecimento, e aqui, ó, eu coloquei essa sabedoria secular, esse termo grego aqui, acho que é gnosis, que é a pronúncia. É aquela sabedoria secular. Paulo, ele pede para o amor aumentar em conhecimento, e esse conhecimento eu dividi em 2 aqui para a gente entender. O Paulo está falando é esse segundo aqui, ó, epignosis, que é o conhecimento de Deus e das Escrituras. Mas eu achei melhor colocar os 2, por quê? Porque essa sabedoria secular aqui, ela também é importante para a gente conviver em sociedade. É ela que vai fazer com que você saiba fazer escolhas, você saiba se portar, você saiba ter, assim, uma convivência, vamos dizer assim, me fugiu a palavra, uma convivência pacífica, né? Ela vai contribuir também. Então, ela é importante. Eu lembro que o pastor Genivaldo, ele falava assim, por que Paulo escreveu tanto na Bíblia, e Pedro só um pouquinho? Ele fala, Paulo era mais bem preparado, ele falava dessa maneira, né? Então, Deus pôde usar mais Paulo, com o conhecimento que ele tinha, e Pedro, não menos importante, porém era um homem mais simples. Então, escrever, ele era tão simples que ele até fala, né, que o irmão Paulo fala coisas difíceis de compreender. Então, é até engraçado esse texto. Mas é isso mesmo, porque o conhecimento secular, ele também contribui, mas o que Paulo pede aqui, nessa oração, é o conhecimento de Deus, conhecimento das Escrituras, ou seja, esse aqui de cima, o homem secular, ele pode não ter esse aqui, ó, conhecimento de Deus e das Escrituras, né? Agora, a pessoa que tem esse conhecimento aqui, indiferente dela ter esse aqui de cima, ela tem o principal, que é o conhecimento de Deus e o conhecimento das Escrituras. Esse homem aqui, ele tem valores diferentes desse aqui de cima, né? Um advogado, ele pode ter bastante conhecimento, mas os valores desse homem aqui de baixo pode ultrapassar o desse advogado aqui de cima. Um exemplo, tá? Estou falando de advogado como um conhecimento secular. Então, esse aqui, ó, ele vai fazer escolhas diferentes desse advogado, porque esse aqui, o conhecimento de Deus e das Escrituras, revelou valores diferentes para esse homem, valores do reino de Deus. Né? Então, é esse conhecimento aqui que Paulo pede na oração. E também essa percepção já é um conhecimento que é revelado por Deus mesmo, tá? Seria como um discernimento. Essa percepção aqui, ela faz com que o homem, né, que ama e que está desenvolvendo esse conhecimento e essa percepção em Deus, ele faça escolhas que às vezes vai contra a razão e contra a lógica, porque a direção que ele está recebendo é de Deus. Jesus fazia isso, vamos pensar, olha só, Jesus, ele... quando todos os religiosos da época queriam apedrejar a mulher, Jesus ia contra a concepção daqueles homens, porque Jesus tinha um outro discernimento, ele sabia o que era mais importante, não era a lei, era o amor. Então, olha só, Jesus, ele ia contrário toda aquela crença da sociedade, né, porque ele tinha um discernimento.
uma outra atitude de Jesus, quando todo mundo mandava o cego Bartimeu ficar quieto, porque ele era uma pessoa indigna de estar ali gritando o nome de Jesus, Jesus ficou de costas para os religiosos e foi curar o cego. Então, percebe como o discernimento, muitas vezes, ele faz com que você tenha escolhas diferentes daquelas que a sociedade escolhe. Mas é uma percepção que você sabe que vem de Deus. E isso é na dúvida. Eu tenho todas as evidências aqui de que é esse caminho, mas eu estou sentindo de Deus que é outro caminho. Como eu vou saber se esse caminho é de Deus mesmo? Difícil, né? Não é uma coisa assim tão fácil, não. Deus não é ele não trabalha assim com atacadão nas informações, ele não vem e se revela dessa maneira. Mas uma coisa a gente pode utilizar aqui para perceber se esse discernimento é de Deus ou não. Ele vai contra a moral e a ética de Deus? Se ele vai contra, não é de Deus. Ele pode até te colocar numa situação em que você fique do lado daqueles que, pela lógica, você não deveria ficar. Jesus ficava do lado de quem? Da viúva, do pobre, do órfão. Né? Essa era uma lógica contrária àquela sociedade, se a gente observar. Mas se esse discernimento está me levando para um caminho que eu preciso mentir, será que é uma percepção de Deus? O que vocês acham? Que Deus, ele iria contra a moral e a ética dele para revelar algo sobrenatural para você? Então, a gente precisa sempre ter essa percepção, né, que vem de Deus mesmo. E o conhecimento das escrituras é que vai fazer isso. Se eu conheço as escrituras, eu não vou me deixar levar pelo sobrenatural. E eu não posso viver apenas do sobrenatural, que essa percepção, como é uma revelação dada diretamente de Deus, ela não é natural, ela é sobrenatural. Uma vez eu estava conversando com uma amiga, e ela estava se convertendo a uma outra religião. E ela falou, e ela queria falar para mim que depois do casamento nós continuaríamos casados no céu. E ela estava falando aquilo com muita empolgação, como se aquilo para ela fosse algo assim, né, muito bom. Eu falei para ela, mas é aquele texto em que Jesus fala que no céu nós seremos como anjos, não seremos dados a casamento. E ela falou para mim, não confunde minha cabeça. Então, quer dizer, ela estava entrando por um caminho porque ela não tinha conhecimento das escrituras. Então, o conhecimento das escrituras, ele é importante. Por que você está aqui na EBD? Para conhecer mais da palavra de Deus, para não ser uma presa nas mãos de falsa doutrina. Agora, a percepção é o outro extremo também. Você pode ficar só nas escrituras? Não, você precisa dessa revelação de Deus. Você pode ficar só na revelação de Deus? Não, senão você vai ser um esotérico. O que é o esoterismo? O esoterismo é uma doutrina baseada em fatos sobrenaturais. Existem crentes esotéricos? O que vocês acham? Agora eu quero ver uma opinião, pelo menos no chat aqui. Se você não quiser falar, escreva. Vocês acham que existe crente esotérico? Escreve alguém aí, vamos lá. Existe crente esotérico, lembrando da definição da palavra. Esoterismo é uma doutrina baseada em eventos só sobrenaturais. O que vocês acham? Não deveria, mas tem, a caminhada colocou. Fala aí, Di. Eu acho que sim, a Deise colocou. A Dida colocou que sim. Fala, Di, você levantou a mão? Sem querer, Ana, bato aqui para escrever e... bateu. Tá certo. Infelizmente existe, gente. Existe esse apego, né, ao sobrenatural. E, você tá vendo? 2 elementos que Paulo está falando aqui. Um não pode viver sem o outro. Conhecimento de Deus e das Escrituras e o discernimento precisam andar junto, tá? Não dá para você viver somente um.
esse aqui, o conhecimento das escrituras. Você sabe que tem gente que é ateu e conhece muito sobre Deus, né? Tem um professor que eu gosto de ouvir no YouTube, ele chama professor Jonatas. É muito legal, só Jonatas, professor Jonatas. Ele fala muito sobre história, sobre judaísmo, mas ele é ateu. E ele conhece muito, muito. Ateu não, ele é agnóstico, eu acho. Mas ele conhece muito, né? Mas esse conhecimento não é um conhecimento revelado por Deus, né? É um conhecimento mais, a gente poderia até dizer aqui, ó, que é uma sabedoria secular, né? Não é bem um conhecimento. Vamos lá, continuar para a gente terminar essa aula, senão eu vou embora, né? A gente fica aqui. Qual a consequência do amor crescente dentro do coração? Aprovação de coisas excelentes, está lá no versículo que a gente leu. Paulo fala que você vai aprovar as coisas excelentes. O que é essa aprovação de coisas excelentes? São as escolhas que o crente faz, né? A partir do momento que o amor está no seu coração, você vai começar a perceber o que é importante e o que não é. O que é efêmero, o que é passageiro e o que realmente tem valor. Jesus, lá em Mateus 6, né, de 25 a 34, ele vai ensinando os discípulos ali a fazer escolhas, né, ensinando a confiar em Deus, a descansar. Ele vai falando, ó, não fica ansioso quanto que você tem para vestir, olha os lírios do campo, eles são jogados na fornalha, né, vocês são mais importantes, olha as aves do céu, elas não plantam, e Deus cuida. Então, ele vai ensinando os discípulos a fazer escolhas, e na vida, esse amor crescente no coração, ele ajuda o crente a fazer escolhas excelentes. O que são essa aprovação de coisas excelentes? São aquilo que você escolhe para o seu modo de vida, a maneira como você vai viver. Então, o que você vai, o que é aprovar? Aprovar é perceber uma coisa que é eficaz, uma coisa boa, né? Não foi assim com as vacinas, a gente esperava a Anvisa aprovar. O que é essa aprovação da Anvisa? É mostrar que aquela vacina tem uma eficácia, né? Então, aprovar coisa excelente não é aprovar uma coisa que parece boa aos olhos do mundo, mas é uma coisa que no reino de Deus vai ser eficaz, vai te trazer uma vida mais próxima de Deus, uma vida mais piedosa, uma vida de amor, né? Então, o crente, ele é também aprovado quando ele faz essas escolhas, né? O Paulo fala que nós precisamos ser aprovados também diante de Deus. Então, a partir das suas escolhas, você também é aprovado. E Paulo, ele nos ensina um caminho excelente, ó. O que é melhor para nós escolhermos para a nossa vida? Em Coríntios 12, 31... Coríntios ou Colossenses? Coríntios, desculpa. Qual delas? Primeiro, eu não coloquei. Desculpa, gente, não coloquei um na frente, tá? Colossenses não tem L? Qual? Sim. Tá. Não tinha o primeiro. Esqueci de colocar o número 1 aqui. No meu papel eu coloquei, mas aqui eu não coloquei. 1 Coríntios 12, 31, que é o finalzinho ali dos dons, que Paulo está explicando os dons, e ele fala exatamente, ó, Paulo nos ensina um caminho excelente. Ele fala, eu vou mostrar para vocês o caminho excelente. Qual é o caminho excelente? Ele vai falar no capítulo seguinte, né, no capítulo 13, que é o amor. Então, se você quer, na sua vida, aprovar coisas excelentes, essas coisas excelentes precisam ser um caminho de amor, né? Eu estou na dúvida de qual escolha fazer para a minha vida. Leva um caminho de amor? Paulo está falando que esse caminho é excelente. Então, é esse caminho que você deve buscar. Nós estamos chegando mais ou menos aqui no final, e Paulo vai falar sobre o caráter, né, desse cristão, o nível de caráter que ele espera. Então, o que Paulo espera dos filipenses e também de nós, porque essa oração, ela é uma exortação para cada um de nós. Então, ele espera que sejamos sinceros. Sincero, a gente sabe daquela... aquele exemplo, né, do vaso quebrado, que eles aplicavam a cera para remendar, e quem não sabia comprava um vaso remendado. Então, sincero seria o vaso sem essa remenda, sem cera. Mas eu gostei muito de uma definição que eu vi num comentário que fala testado pelo sol. Você pega esse vaso também
e você coloca ele contra o sol, e ele vai mostrar, ali onde fica a cera, ela é um pouquinho translúcida, então ele vai ter reflexos. Então eu fiquei pensando, se cada um de nós fosse colocado diante de Deus, Deus pudesse ver através de nós, será que ele iria ver algumas coisas assim, maquiadas, algumas coisas de um caráter falso, demonstrando que eu não sou? Então, eu achei legal colocar essa definição aqui de sincero, testado pelo sol, né? Pensando aí em Deus, olhando para as nossas vidas e vendo que não tem nenhum remendo, nenhuma parte translúcida. E também inculpáveis. O que é a culpa? Culpa não é pecado, viu, gente? Né? Paulo diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus como sinceros e inculpáveis. A culpa, né, não é pecado, a culpa ela é um remorso. Né? Então, o que é? Você faz algo que você sabe que é errado. Você se arrepende? Se isso for um pecado, você se arrepende e o sentimento deve ir embora. Agora, se você tem um sentimento que te incomoda, que te acusa, aí como que você estará inculpável diante de Deus? Então, o que precisa ser feito? Precisa ser feito aqui, ó, uma avaliação. Quem que pode nos culpar? Quem nos culpa? Vamos lá. Alguém, escreve aqui no chat, uma opinião. Quem pode nos culpar? Estou esperando pelo menos um comentário de qualquer pessoa. Vamos lá. Para a gente encerrar a aula. Está chegando no fim. Ó, quem pode colocar culpa nas nossas vidas é o inimigo. Então, para que nós não sejamos inculpáveis diante de Deus, nós precisamos avaliar se essa culpa aqui, ó, que está sendo colocada na nossa cabeça, vem do inimigo. Eu estou fazendo algo que desagrada a Deus, e o inimigo pode estar colocando uma culpa dentro de mim? Então, você precisa avaliar isso, porque estar inculpável diante de Deus não é estar sem pecado diante de Deus, tá? Consciência. É isso aí, Sueli. Muito bom. Nós vamos também comentar. Eu não posso negligenciar isso aqui, ó, do inimigo, porque senão eu serei como os incrédulos. Então, é algo assim, o inimigo não é uma pessoa que deveria ser referência para ninguém? Sim, mas ele conhece a humanidade. Então, os ataques dele na nossa vida é real. Nós não podemos deixar de perceber. O que nós não podemos é permitir que ele nos torne culpáveis, né? Outra coisa, os outros são um termômetro muito interessante também para avaliar, né? Se nós sentimos nós nunca vamos agradar ou ser suficientes para os outros, mas nós não podemos nos tornar arrogantes, achar que nós temos a verdade e o outro está sempre nos avaliando de maneira errada. Então, se eu tenho alguma culpa num relacionamento com o outro, eu preciso avaliar. O outro pode ser um termômetro para isso também. E como a Sueli disse, uma coisa que pode também nos trazer sentimento de culpa, e a gente precisa estar colocando isso sempre diante de Deus, é a nossa consciência. Né? Mesmo que os outros achem que nós somos pessoas cheias de amor, o inimigo tente, nossas ações não agradam o inimigo, agrada a Deus, mas se a nossa consciência nos acusa, nós podemos também, ó, nos sentirmos culpados. E isso, gente, a culpa, ela corrói. Eu coloquei culpa igual a um remorso, porque o remorso, ele é um sentimento que adoece, né? E existem, infelizmente, muitos crentes doentes, até mesmo dentro da igreja, porque ele está sofrendo ataque do inimigo, ele está sofrendo ataque dos outros e muitas vezes até da própria consciência. Se a gente não parar para pensar nisso, a gente pode nos tornarmos aqui, ó, pessoas orgulhosas, né, pessoas que acham que tudo que faz tá correto, tem que ser assim mesmo, e a minha maneira, e Deus, ó, ele espera que nós tenhamos um caráter sincero e inculpável.
né, esse caráter diante de Deus. Por quê? Porque haverá um dia que nós vamos nos apresentar diante de Deus. E aí, ó, o que vai ser apresentado diante de Deus? Fruto da justiça. Né? O amor, ele produz o fruto da justiça. O amor é fruto do Espírito Santo. Lembra quando a gente tinha quem dava aula para criança, lembra? A gente tinha aquela arvorezinha e o fruto da justiça. Era um fruto e vários gomos, né, representavam as características do Espírito Santo, que é paciência, domínio próprio, amor, bondade. Eu já acho que a gente deveria até substituir essa mensagem, porque o amor, ele é fruto do Espírito Santo, né? Então, tudo ali, aquelas outras características, vem do amor. A bondade vem do amor, né, que é fruto do Espírito. Benignidade é relacionada. Se não tiver amor, não tem. Então, você pode até faltar alguma outra característica, mas não pode faltar o amor nesse fruto. Então, o amor, na minha opinião, ele até seria o próprio fruto. E todas as outras características partiriam dele. Né? Ele também, a justiça é fruto desse amor. Sem amor não pode haver justiça, né? A justiça, ela só é justiça quando ela é baseada no amor. Você pode até tentar, por outros caminhos, pela razão, exercer a justiça, mas a justiça verdadeira, ela é fruto do amor. Nós somos justificados por causa do amor de Deus, não porque nós merecemos. Então, não tem nenhum comportamento que faça com que sejamos justificados. Você nunca vai ser bom o suficiente para ser justo, você nunca vai ter atitude suficiente para ser uma pessoa justificada. É o amor de Deus que justifica. Isso é muito transformador, faz com que nós possamos descansar em Deus mesmo e crer que toda a obra é Ele que começou e é Ele que vai concluir nas nossas vidas. Para terminar, encerrando aqui, relembrando a oração de Paulo para nós e para os filipenses. Mais e mais amor, conhecimento e percepção, para nos apresentarmos puros e inculpáveis no dia do juízo, lembrando, inculpáveis não é sem pecado, é sem culpa, é colocar tudo diante de Deus, produzindo frutos de justiça para a glória e honra do Senhor. Agora, essa glória e honra do Senhor, eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos o seguinte: você pode até estar sendo humilhado na sua vida, por causa do nome de Deus. Você pode estar sendo maltratado, você pode estar sendo envergonhado, mas o nome de Deus tem que ser honrado e glorificado. Se o nome de Deus está sendo envergonhado, então você está fazendo alguma coisa errada. Mesmo que você seja humilhado, você seja envergonhado, se o nome de Deus não está sendo honrado e glorificado, estamos no caminho errado. Então, a nossa referência é Deus ser glorificado e honrado, não nós, né? Nós podemos passar por vergonha, né, por algum tipo de maltrato, por algum tipo de humilhação, mas o nome de Deus não pode deixar de ser honrado e glorificado. Observa na sua vida, né, se os seus atos estão glorificando e honrando a Deus. Se não estão, estamos fazendo tudo errado. Né? Tudo isso aqui, ó, ele caminha para esse final aqui, ó. Glória e honra do Senhor. Amém, irmãos? Terminei. Era isso que eu tinha para hoje. Desculpa alguma confusão. Deixa eu tentar aqui voltar para ver vocês. É horrível ficar vendo só a imagem. Ah, agora eu vejo vocês. Ufa, graças a Deus. Eu fico muito atrapalhada vendo as imagens do slide. Isso me deixa confusa. Parece que eu estou falando com nada. Mas são coisas da tecnologia, né? O que a gente tem para hoje e deu para fazer. Então, vamos orar encerrando essa aula. A Luciano está... Tem que encerrar a gravação primeiro. Ah, tá. Encerra a gravação.